Olá, exploradores do desconhecido. Preparem-se para desvendar os segredos de lugares que o tempo esqueceu, onde o silêncio ecoa e cada parede, cada objeto enferrujado, conta uma história. Do mistério ao fascínio, vamos mergulhar nas profundezas desses locais abandonados. Nossa primeira parada é em Pripyat, a cidade fantasma perto da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Em 26 de abril de 1986, um desastre nuclear forçou a evacuação de mais de 49 mil moradores em poucas horas, transformando uma cidade vibrante em um museu a céu aberto da União Soviética. Imagine brinquedos espalhados em creches, livros abertos em salas de aula e um parque de diversões congelado no tempo, com sua roda gigante enferrujando ao vento. A natureza está lentamente tomando conta. Árvores crescendo através do asfalto e animais selvagens rondando os edifícios vazios. Pripyat é um lembrete sombrio do poder da tecnologia e da fragilidade da vida humana. O silêncio é quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo vento e, talvez, pelos ecos das vidas que ali floresceram. Agora, vamos descer as profundezas de Paris, sob as ruas movimentadas da Cidade-Luz. As catacumbas de Paris são uma rede de túneis e cavernas subterrâneas que abrigam os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas. No século XVIII, os cemitérios de Paris estavam superlotados, causando problemas de saúde pública. A solução? Transferir os ossos para as antigas pedreiras subterrâneas da cidade. Caminhar por esses corredores é uma experiência arrepiante e fascinante. Pilhas de crânios e fêmures formam paredes intrincadas, criando uma atmosfera que mistura reverência e um certo horror gótico. É um testemunho macabro da história da cidade e da efemeridade da existência humana. Em Louisville, Kentucky, ergue-se o imponente e assustador sanatório de Waverly Hills, construído no início do século XX para tratar pacientes com tuberculose, uma doença que ceifou milhões de vidas antes da descoberta da cura. Waverly Hills testemunhou uma quantidade inimaginável de sofrimento e morte. A arquitetura grandiosa e as extensas instalações escondem histórias de pacientes que lutavam pela vida, de experimentos médicos e de uma taxa de mortalidade alarmante. Há relatos de atividades paranormais, de vozes fantasmagóricas a aparições inexplicáveis, tornando-o um dos locais mais visitados por caçadores de fantasmas. A atmosfera de desespero ainda parece pairar sobre seus corredores e quartos vazios. No deserto da Namíbia, encontramos a cidade fantasma de Kolmanskop. No início do século XX, esta era uma próspera cidade mineira, construída por garimpeiros alemães após a descoberta de diamantes na região. Tinha de tudo: hospital, escola, salão de festas, casas luxuosas. Mas quando a produção de diamantes diminuiu após a Primeira Guerra Mundial, os moradores abandonaram Kolmanskop, deixando para trás suas casas e pertences. Hoje, as dunas de areia invadiram as casas, preenchendo quartos e corredores, criando cenas surreais de beleza e decadência. É um exemplo impressionante de como a natureza pode reivindicar o que o homem construiu, transformando a opulência em areia e silêncio. Navegando pelas águas da Lagoa de Veneza, na Itália, chegamos à misteriosa ilha Poveglia. Com uma história que remonta aos tempos romanos, Poveglia serviu como um lazareto, um hospital de quarentena, durante as terríveis pragas bubônicas. Milhares de pessoas doentes eram enviadas para morrer na ilha, que se tornou um vasto cemitério. No século XX, abrigou um hospital psiquiátrico com relatos de experimentos desumanos e tratamentos cruéis. Disse que a ilha é assombrada pelos espíritos das vítimas da peste e dos pacientes torturados, tornando-a um dos lugares mais proibidos e temidos da Itália. A densa névoa e o ar pesado contribuem para a sua reputação sinistra. Perto de Bogotá, na Colômbia, encontra-se o magnífico e ao mesmo tempo sinistro Hotel del Salto. Construído na década de 1920 para a elite colombiana, ele oferecia vistas espetaculares da cachoeira do Tequendama. No entanto, a poluição do rio e a perda de interesse dos hóspedes levaram ao seu fechamento.
Desde então, o hotel ganhou a reputação de ser assombrado. Muitas pessoas que buscavam terminar com a própria vida escolhiam a cachoeira como último destino, e acredita-se que seus espíritos ainda vagam pelos corredores vazios do hotel. Sua arquitetura grandiosa, em contraste com a desolação atual, cria uma atmosfera de melancolia e mistério, pairando sobre o abismo da cachoeira. Em um cenário de horror real, visitamos Oradour-sur-Glane, uma vila francesa que foi completamente destruída pelas tropas nazistas em 10 de junho de 1944. Em um ato de retaliação brutal, quase todos os 642 habitantes, incluindo mulheres e crianças, foram massacrados e a vila foi incendiada. O general Charles de Gaulle decretou que o local deveria ser preservado como um memorial. Hoje as ruínas de Oradour-sur-Glane permanecem intocadas com carros enferrujados, máquinas de costura e estruturas de casas carbonizadas, servindo como um lembrete eterno das atrocidades da guerra. É um lugar de profundo silêncio e reflexão, onde a dor da história ainda pulsa. Na Toscana, Itália, escondido entre a vegetação, encontramos o abandonado moinho de Bole. Este antigo moinho, que operou por séculos, hoje é um esqueleto de pedra e madeira, tomado pela natureza. A lenda local conta a história de uma noiva que, no dia de seu casamento, caiu acidentalmente no poço do moinho e se afogou. Dizem que seu espírito ainda vagueia pelo local, especialmente nas noites de lua. É um local que inspira tanto a beleza da natureza quanto a tristeza de uma história perdida. Nossa jornada nos leva a um dos edifícios abandonados mais altos e enigmáticos do mundo, o Ryugyong Hotel, em Pyongyang, Coreia do Norte. Com 105 andares e um formato de pirâmide, sua construção começou em 1987 e foi paralisada por décadas devido a problemas financeiros. O hotel, com sua fachada de vidro espelhado, permanece como um espectro imponente no horizonte da capital norte-coreana, um símbolo de ambições frustradas e de isolamento. Embora tenha havido tentativas de reabertura e projetos para finalizá-lo, o hotel ainda está em grande parte vazio, um colosso de concreto e vidro que nunca cumpriu sua promessa. É um monumento à espera, uma curiosidade arquitetônica que intriga o mundo. Para encerrar nossa jornada, viajamos para o topo da montanha Buzludja, na Bulgária, onde se ergue a monumental Casa Memorial do Partido Comunista Búlgaro, mais conhecida como Buzludja. Construído na década de 1970, este edifício em formato de disco voador era um local de culto ao regime comunista. Após a queda do regime, foi abandonado e vandalizado, mas sua estrutura futurista e seus mosaicos internos, embora danificados, ainda impressionam. O telhado de vidro foi quebrado, o interior está exposto aos elementos, e a natureza está lentamente reivindicando o espaço. Buzludja é um testemunho da grandiosidade e da efemeridade de ideologias. Um gigante de concreto que agora serve apenas como um monumento ao passado. E assim concluímos nossa exploração pelos lugares abandonados, onde o passado e o presente se encontram em ruínas fascinantes e histórias arrepiantes. Cada um desses locais nos convida a refletir sobre a história, a natureza e o destino das criações humanas. Qual desses lugares você mais gostaria de visitar ou de onde você gostaria de ficar bem longe? Deixe seu comentário.